fazer simulações de como o paciente vai chegar para a gente, o que a gente tem que fazer no passo a passo. Porque sala vermelha não é o que dá na cabeça, é sequência, é sempre rotina, não muda, sempre é rotina. Se tem que souber a rotina, o Gabriel, por exemplo, que está aqui hoje, não vai precisar estar mandando ou pedindo, melhor falando assim, pedindo para vocês fazerem, porque você já sabe o que tem que ser feito. Ele vai apenas organizar o atendimento, que é a função dele. Toda a resto parte de rotina e enfermagem já tem que estar ciente, já tem que estar aquilo marcado na cabeça. Então esses vídeos que vão ser gerados hoje, de vocês treinando comigo, com o Gabriel, com o Felipe, vão ficar disponíveis inclusive nos grupos de WhatsApp, tanto da equipe múltipla quanto da equipe médica, para quando tiver uma dúvida, tá lá, como é que monta o ventilador? Não sei, ainda ouvi o Felipe explicando. Como é que é feita a monitoração? Também está feita, porque eu já vi alguns erros em sala vermelha, monitorização mal feita, e me induzir a erro pensando que o paciente estava infartado, porque inverteu a onda do monitor. Exatamente, da posição que foi colocada. Quando eu olhei, porque eu não olho quando vocês monitoram, eu já olho já o monitor, porque eu entendo que a enfermagem já sabe monitorizar. Então eu já olho, meu olho já vai ser para cá, a mesma coisa é o olho do Gabriel. O nosso olho vai ser para o monitor que a gente vai olhar. Diga, esse paciente está infartando, mas quando a gente vai olhar, os eletrodos estão mal posicionados. Ou principalmente invertido do lado brasileiro do lado flamenguista. Para se dizer uma brincadeira. Tá? Passa a palavra para o Felipe. Bom, como ele já me apresentou, né? Eu me chamo Felipe, sou fisioterapeuta, trabalho na Nextro HE. E a gente vai começar com um procedimento bem simples, que é a montagem e calibragem do ventilador. Desde o princípio, ele desligado, como se estivesse fora da tomada. E aí a gente tem que se atentar sempre ao circuito de gases, tá? Se eu não colocar a quantidade correta no manômetro, o aparelhinho, o ventilador mecânico, ele tem umas válvulas internas, válvula de O2 e a válvula de ar comprimido. Se eu não colocar a pressão adequada, eu colocar uma pressão muito alta, eu vou danificar o aparelho, tá? Isso é muito importante. Então, toda vez que a gente for montar o ventilador, antes de ligar ele na tomada para calibração, a gente tem que primeiro conectar o circuito de gases, tá? Que é o que a gente vai fazer agora. E aí eu vou mostrar para vocês um detalhe bastante interessante, que é a quantidade de pressão de cada circuito, tá? Aqui ele já me deu uma calibragem de 4, só que eu tenho que confirmar depois no aparelho. Depois que eu ligar o aparelho, eu vou ter o quantitativo ideal. Então a gente não pode ultrapassar essa linha vermelha que apresenta o aparelho aqui, ó, 4 a 5 kPa, né? Que é a unidade de medida. Tá aqui, ó. E como eu tirei e descalibrei um pouquinho, agora ele está baixando. Então a gente vai calibrar ele primeiro do ar comprimido. Vou deixar 4. Agora a gente vai para o circuito de O2. A mesma situação. Notem que eu estou calibrando o circuito de gases antes de ligar o aparelho. Não liguei o aparelho. Tá? Então a gente vai fazer a calibragem do circuito de O2 agora. Tá 4 também. Ok, isso. Se eu der acima de 4, eu vou estourar a válvula de O2 do aparelho. O ventilador não vai funcionar, não vai soprar. Tá? Pronto. Calibrei as duas válvulas. Antes de eu ligar o aparelho... Só uma informação, professor. O Felipe vai tirar essa dúvida de vocês. Vocês perceberam que nós temos dois tipos de ventiladores, né? O grandão lá, que eu esqueci. Esse aqui é o TECMI e o Lestung. E o? Esse também é o Lestung, só que é o de transporte. Qual é a diferença aqui? Rede de gases. Vocês observaram que lá ele colocou 2 circuitos de gases, ar comprimido e O2. E aqui? Já o de transporte, ele não necessita da mistura, justamente que é para intercorrência, para você transportar o paciente e voltar. Então, só o oxigênio é preciso para ligar o aparelho, porque o aparelho tem a ciclagem, né?
Tá, aí antes também de ligar, a gente tirou a válvula exalatória. Todo ventilador ele tem duas válvulas, assim como dois circuitos de gases. A válvula inspiratória, que já é uma válvula fixa, e a válvula exalatória, que nela apresenta um dispositivo que a gente chama de diafragma, que é por onde o ar vai sair. Então, ela está sem a válvula. A gente tem que conectar esse dispositivo primeiro, né, no ventilador. Depois de conectado e o sensor devidamente posicionado, a gente vai colocar, para calibrar esse aparelhinho, ele tem uma especificação diferente dos outros. O técnico, para a gente conseguir calibrar o circuito de gases e liberar o ventilador para ventilação, a gente tem que ligar a válvula, utilizar uma traqueia e ligar a válvula inspiratória direto na válvula exalatória, tá? Antes de ligar o aparelho, conectei o diafragma na válvula exalatória, coloquei a traqueia juntando os dois circuitos e agora sim eu vou ligar o ventilador, tá? Isso tem um porquê, pessoal? Agora que tem um porquê. Imagina o seguinte, tem um paciente na ponta de duas traqueias, uma válvula inalatória e uma exalatória. Quando eu ligo a inalatória diretamente na exalatória, ele está simulando que eu estou ligando um paciente. Ele está fechando o circuito. Ele está fechando o circuito, porque se eu só ligar ele e tentar testar o que seria a nossa baraca, ele só empurra o ar. Isso. Só que na exalatória ele não vai chegar nada. Vai chegar isso que tem que ser pressão. feito esse circuito fechado diretamente. Tá? Aí a gente vai partir agora para a calibração, tá? Aqui, como a maioria dos atendimentos são para pacientes adultos, a gente vai colocar lá, vai selecionar a categoria adulto. Geralmente a gente ventila um paciente de 6 a 8 ml por quilo, tá? A gente vai colocar 6 só para calibrar, tá? E depois eu posso alterar esse parâmetro. Coloquei, tá aqui, ó, ele está me pedindo calibração de circuito. Tá? Ele pede para que eu feche o circuito com umidificador, no caso aqui é passivo, a gente não tem circuito de umidificação ativa. Então, como não tem, é direto. Coloquei a calibração como passivo e vou liberar para calibração. Veja que ele passa por etapas e vocês podem olhar nos manômetros o circuito sendo utilizado, a baixa da pressão quando o ventilador exige a mistura do circuito de gases. Olha lá, só olhar. O ponteiro baixa um pouco, então por isso que ele sempre tem que se manter nesse valor de 4, para não baixar, ficar abaixo de 3. Se o ventilador identificar que a pressão em Pascal diminuiu para abaixo de 3, ele vai alarmar aqui e não vai calibrar. Então por isso que a gente sempre tem que colocar, isso aqui é muito importante. Tá? Pronto, liberei o ventilador para dar calibração. Agora eu já posso usar o ventilador para uma intubação. Depois do ventilador calibrado, a gente vai aprender agora a montar o circuito de traqueia, tá? O circuito de traqueia ele vem com 2 conectores para retirada de excesso de líquido, né, proveniente no tubo, né, na traqueia, que vem do paciente por conta da umidificação, ou umidificação ativa com aquecedor, ou através de trocador de calor, que são os filtros bacterianos, né, filtro HME, tá? Então isso aqui é de suma importância, principalmente para paciente em ventilação mecânica, porque ele vai tirar o excesso de líquido do circuito para que o paciente não reinale, tá bom? Então a gente tem dois conectores e 4 traqueias. E o circuito distal, que é o Y, que é onde vai o tubo orotraqueal, tá? Como a gente efetua essa montagem? Primeiro a gente utiliza um conector para 2 traqueias, tá? Um conector para 2 traqueias. Vou utilizar outro conector para montagem.
como eu falei para vocês no início, o ventilador mecânico ele tem duas saídas, uma inspiratória e uma exalatória. No ato da incursão respiratória a gente tem duas etapas, a inspiração e a expiração. Da mesma forma o ventilador também tem, tá? Depois de montar os dois conectores com as 4 traqueias, você vai conectar o Y, que é a conexão terminal onde o tubo orotraqueal vai. Depois de montado o circuito completo, você só vai encaixar um jogo de traqueia na válvula inspiratória, que é a menor, e o outro na válvula exalatória, que é a maior. Pronto, circuito montado. Agora a gente vai para a próxima etapa, que são os parâmetros de admissão no paciente crítico, que vai necessitar de ventilação mecânica. Tá? Existem várias modalidades, a volume e a pressão e ventilação mandatória, que é PSV, que é para desmame. Só que como é um paciente que é só para estabilização, para se tornar mais fácil, eu vou colocar para vocês a modalidade PCV, que é ventilação ciclada à pressão, tá? Que é o segundo item. Vocês vão elencar o modo PCV. Eu vou voltar só para você. Aqui no ventilador, depois da calibração, ele vai aparecer essa tela aqui. Então você vai clicar no modo PCV, que é modo a pressão. Paciente que é admitido numa unidade de sala vermelha ou o início da intubação, a gente começa com uma FiO2 de 100%. É errado eu começar com 50%? Vai depender do paciente que você está admitindo. Se for um paciente que a patologia de base dele é respiratória, o ideal é eu começar com uma FiO2 de 100%. Se o paciente que está sendo intubado é um paciente que está sendo intubado por rebaixamento de nível de consciência, você sabe que a patologia de base dele não é respiratória. Aí você já não entra com uma FiO2 tão alta. 50% tá bom? É o ideal? Pode ser 50%, pode ser 60%. Aí vai dar a avaliação da equipe na hora da admissão desse paciente para ventilação. Mas se a patologia de base do paciente for respiratória, o ideal é a FiO2 de 100%. Tá? Elenquei a FiO2 do paciente. Vou agora para a pressão. O que a pressão vai me gerar nesse paciente que vai ser intubado? A pressão está diretamente ligada à quantidade de volume corrente que o paciente vai inspirar e expirar durante o ciclo respiratório. Tá? Então, geralmente para admissão, a gente utiliza 15 centímetros de água para admissão desse paciente. Elenquei a pressão, agora vou para o tempo expiratório. Como é adulto, vou utilizar o tempo expiratório de 1 segundo. Tá? Frequência respiratória. Qual é a frequência respiratória ideal para um paciente em condições normais? Um adulto. Até 20, perfeito. Então a gente vai utilizar o que é padrão antes da intubação, que é o ideal. Como o paciente vai estar sedado, curarizado, a gente tem que dar uma ventilação protetiva para ele. Então a gente tem que gerar um ciclo respiratório próximo do normal em ventilação mecânica. Então eu vou colocar 20 incursões por minuto, tá bom? Essas 20 incursões por minuto com esse tempo expiratório de 1 segundo vai me gerar uma relação ENS/EX, que é a relação fisiológica, de 1 segundo de inspiração e 2 de expiração, que é o fisiológico, que a gente, em condições normais, gera. PIP, como eu falei, se o paciente for um paciente admitido com uma patologia de base respiratória, eu entro com uma PIP mais alta. Vamos supor que o paciente entrou com uma pneumonia por Covid, pulmão cheio de consolidação. Eu vou entrar com uma PIP fisiológica de 5 centímetros? Não. Porque eu sei que a condição daquele paciente, o pulmão dele está todo fechado, está tomado de secreção por Covid. Então eu preciso de uma PIP mais alta
para admitir aquele paciente, para eu dar uma ventilação perfusão adequada para que ele consiga manter os parâmetros estáveis de saturação, de frequência cardíaca, de frequência respiratória, entre outros. Tá? O que é a PIP? PIP, pressão expiratória final. Boa pergunta. Então, o que é a PIP? Nós, em condições normais, geramos uma PIP, que a gente chama de PIP fisiológica, de 5 centímetros de água. Quando a gente inspira e quando a gente expira, existe uma resistência natural do organismo, que gera essa unidade de medida, que a gente chama de PIP. Tá? Então, quando eu gero uma PIP mais alta, eu aumento a resistência para que o ar saia. Então, eu mantenho o alvéolo aberto por mais tempo, para melhorar essa relação ventilação-perfusão. Tá bom? Então, um exemplo, se o paciente ele tem uma patologia de base respiratória, eu entro com uma PIP mais alta. Mas o paciente, como eu volto a falar, rebaixamento de nível de consciência, eu vou entrar com uma PIP mais alta? Não. O problema de base dele não é respiratório. Admissão PIP fisiológica de 5 centímetros de água, tá bom? Sensibilidade. Essa sensibilidade ela está diretamente ligada a drive respiratório, tá? Aqui a gente pode utilizar 2 unidades de medida, litros por minuto. Então, quando ele fizer, o paciente sedado fizer como eu posso dizer, fizer uma força através dos músculos inspiratórios para inspirar, o ventilador vai identificar e vai dar o suporte necessário com a pressão para gerar um volume corrente, para ele gerar um ciclo respiratório completo. Tá? Então eu tenho em litros por minuto e tenho também em centímetros de água. Eu geralmente uso centímetros de água. Tá? Eu geralmente uso centímetros de água. Aqui, ó. Vou até... Deixa eu só pausar aqui. Não, vem aqui. Tá. É porque ele é chato mesmo, esse ventilador. Pronto. Temos. E aí eu coloco, geralmente eu utilizo centímetros de água, 2 centímetros de água. Então, quando o paciente fizer uma resistência de 2 centímetros de água na inspiração, o ventilador vai entrar com um ciclo mandatório para ele através de pressão. Tá? E basicamente são esses os parâmetros. Tá? 15 centímetros de água de pressão controlada, tempo inspiratório de 1 segundo, relação INSIES de 1:2 e frequência respiratória de 20. PIP de 5, se o paciente não tiver uma patologia de base respiratória. Uma PIP maior, se o paciente tiver uma patologia de base respiratória. Sensibilidade de menos 2 centímetros de água ou de 2 litros por minuto. E FiO2 de 100% se o paciente não tiver nenhum tipo de patologia de base respiratória. Se a patologia de base for respiratória, FI de 100%. E aí, depois que esse paciente foi entubado, a gente solicita uma gasometria arterial e vem reescalonando, decrementando todos esses parâmetros, tanto FI como pressão controlada. Pronto? E o funcionamento é esse. Com a conexão no tubo, já na baraca, fazendo volume e fazendo pressão. Ok? Felipe, existem 2 filtros que a gente pode colocar no ventilador. Sim. Paciente que faz patologia respiratória, altamente contagiosa. Sim. Quais são? Paciente com Covid, principalmente paciente com Covid, com TB, com pneumonia, que vai gerar precaução de contato e vai gerar suspensão de gotícula, a gente utiliza 2 tipos de filtro. A gente utiliza o filtro HME, que vai na região distal do tubo, próximo ao tubo. Filtro HME, que além de ser filtro bacteriológico, ele ainda é aquecedor e trocador de calor, substitui o sistema de umidificação ativa. E o filtro o EPA, que vai na válvula exalatória, isso é muito importante. O filtro HME vai na região distal da conexão do jogo de traqueia, no Y,
E o EPA vai na válvula exalatória, que é no final do ciclo respiratório, na exalação, ele filtra o ar e não deixa gerar suspensão de gotículas. Tá bom? Tem aqui os dois? Tem uns dois aqui. Se tiver, já mostrava. Já mostrava, já está anexando. Mas eu acho que deve ter pelo menos HME. Deve ter. Dúvidas? Vamos lá, pessoal. É o momento de perguntar. Se vocês tiverem dúvidas. No caso de um paciente que é suspeito de Covid, a PIP vai ficar maior que A 5, gente, mas maior que 8. a gente entra com uma PIP de 10. Se o paciente, na radiografia, isso tudo vai depender do quadro clínico dele. A gente vai fazer uma avaliação. Se na radiografia ele apresenta bastante área de consolidação, a gente entra com uma PIP de 10. Tá? E aí, dependendo da expertise da equipe, a gente utiliza alguns parâmetros como cálculo da drive pressure, justamente para manter uma ventilação protetiva. Se eu utilizar PIPs maiores, de 15, 20, podem ocasionar hiperdistensão alveolar, que pode gerar inflamação pulmonar. Então, isso como é só para estabilização, a gente entra com uma PIP de 10 justamente para entrar com uma ventilação protetiva e não ocasionar mais danos ao paciente. Isso tá? acontece até com pacientes com TB. Também, mesma coisa. Ó, esse filtro aqui é o filtro HME. Ele é um filtro que ele é um filtro bacteriológico e também ele é utilizado como trocador de calor, tá? Por que trocador de calor? Porque na composição dele, durante a expiração, existe uma troca de fluidos e de calor que o próprio filtro proporciona, umidificando e aquecendo a via aérea artificial. Tá? Esse filtro aqui é indispensável, principalmente porque a gente não tem o sistema de umidificação ativa. Então, toda vez que um paciente for admitido em ventilação mecânica, esse filtro é o ideal. Tá? Como a gente não tem o sistema de umidificação ativa, eu vou ensinar vocês a gente tem esse prolongador que a gente chama de espaço morto, e a gente também sempre usa, dependendo também do paciente, às vezes a gente tem que tirar esse dispositivo, mas para admissão a gente coloca. Então o espaço morto mais o filtro vai na região do Y, tá? Ó, conecta-se o... Esse aqui não é o ideal. Mas pronto. E aí vai a conexão do tubo orotraqueal. Eu vou como se fosse o tubo, vamos colocar baracas. E aí a gente vai liberar a ventilação só para vocês verem. Esse filtro, ele gera uma resistência, tá? Como ele é um filtro, ele tem uma barreira, ele gera uma resistência também. Então, a gente sempre tem que verificar o volume corrente que esse filtro está gerando no paciente. Tendo-se a necessidade do volume estar abaixo do que é o ideal para o paciente, a gente pode aumentar os níveis de pressão controlada para aumentar o volume que pode ser reduzido devido à resistência do filtro, tá? Mas isso a gente verifica depois do processo de intubação, quando o paciente é acoplado na ventilação mecânica, tá? Mas a disposição dele é essa, sempre conectado o mais próximo do tubo, ou seja, na região do Y mesmo, e depois com o espaço morto direto no tubo, tá bom? Aí se caso esse espaço morto estiver gerando uma umidificação muito grande, então gerando uma diferença de volume corrente alta,